Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Futebol em Vermelho, hoje cobrindo o pré-jogo de Internacional e Atlético Mineiro, válido pela quinta rodada do Brasileirão. Um jogo de extrema importância para ambos os clubes, principalmente pelas situações que vivem. Né? Ambos os times estão na zona de rebaixamento, ambos os times perderam a final do seu estadual neste fim de semana e ambos os times vão vir com tudo para uma vitória. Gente, é um jogo muito importante mesmo. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui o que esperar desses dois times. Já aviso que esse jogo vai ser bem difícil de prever, principalmente por acontecimentos passados, mas uma coisa eu garanto, os dois times vão vir para ganhar e vão vir para ganhar muito mesmo, porque ambos precisam, certo? Bom, deixa o teu like. Sexta-feira é meu aniversário, dia 13. Tu podia me dar esse presente, né? Melhor ainda, se inscreve aí. Se tu quiser me dar um presente premium, me segue no Instagram. Gente, eu mereço, tô postando todos os dias aqui. Tu pode fazer isso por mim? Muito obrigado, te agradeço. E vamos lá, gente, vamos lá. Sem enrolação. Hoje no pré-jogo, o que eu quero mais focar, né? Bom, todo mundo sabe da polêmica que teve no Grenal, né, desse fim de semana, dessa péssima arbitragem que tem. Eu fiz tantos vídeos falando disso que eu tô até cansado. Então vou tentar fugir desse assunto. E o Galo, por sua vez, também teve uma polêmica, né? Não tanto pela arbitragem, mas pelo clássico. Clássico não, o jogo brasileiro com mais expulsões na história do Brasil. 23 expulsões foram ao total, após uma briga generalizada após o fim do jogo. É bastante coisa, né? Teve bastante. Eu acho que dá pra expulsar mais uns. Ou vocês? Ah, não sei. Enfim, tudo bem. E eu queria abrir uma conversa aqui, um debate do quão parecidos são as situações de ambos os times, né? Eu até listei aqui. O Inter, domingo passado, perdeu a final. E o Galo também perdeu a final do estadual. Ambos os times, e ambos são maiores campeões de seus estaduais. Ambos os times estão na zona de rebaixamento. Engraçado, né? E ambos os times estão envolvidos numa polêmica. O Inter por causa da arbitragem, né? E também das falas de seu treinador e seus jogadores. E o Galo por causa da briga. Interessante esse momento, né? E ambos os times vão lutar pela vitória, custe o que custar nesse Brasileirão. É uma coisa bem forte, né? Bem forte a parte filosófica dessa partida, né? Bom, focando no Inter, né? O que a gente precisa entender, né? Primeiramente, o Pesolano já se envolveu em polêmica no Gauchão, mas isso é passado. Passou. Perdemos o Gauchão, faz parte. Isso é a ideia do jogo. Um perde, um ganha. Vamos focar no que interessa. Vamos focar no brasileiro. Não que o Gauchão não interesse. Eu gosto muito de ganhar o Gauchão, mas perderam ao fim do mundo. 2006, o ano que a gente foi campeão mundial, perdemos. Faz parte do jogo, isso faz parte. Enfim, vamos pro brasileiro. Focar no brasileiro. Enfim, como é que o Inter vai vir pra esse jogo? Vai vir com o time titular. Tem que vir com o time titular. E uma das coisas que eu achei interessante no jogo foi o Alex pela esquerda substituindo o Bernabé, que tinha sido expulso no primeiro jogo da final. Mas não vai se repetir, o Bernabé volta. O Pesolano, pelo que se entende, tem bastante confiança no elenco. Isso é bom, por um lado é bom. Embora o Bernabé tenha comprometido bastante nos últimos jogos. Vamos ver, torcer que ele não comprometa mais. Eu confio muito no Bernabé. Eu acredito que é o melhor lateral esquerdo que a gente tem na posição, de origem, né? O Alex mostrou uma boa partida, mas claro, pode ser que teve se brilhou do Grenal, pode ser que não brilhe nunca mais na posição. Não sabemos, e talvez não vamos descobrir. Mas é uma opção que a gente vai ter. Enfim, Bernabé vai jogar. O Inter vai com o time titular, vai ir com tudo pra vencer, buscar sua primeira vitória. São 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Era pra ter já arrancado a primeira vitória, ou contra o Remo, Atlético Paranaense. O Inter tá bem mal mesmo. O Inter precisa correr atrás de tudo isso. Gente, desculpa, gente, tive que dar um cortezinho. O jogo lá no Mineirão, tá? Eu botei invertido aqui, não tem problema. Mas o jogo lá no Mineirão. Um jogo fora de casa. Vantagem do Galo. E eu digo por quê? Porque os times são bem parecidos hoje. Hoje não vivem seu melhor momento, tem times qualificados. Ambos times podem ganhar. Eu sou colorado. Eu sei que o Inter deve ganhar esse jogo. E a torcida do Galo tem certeza que o Galo deve ganhar esse jogo, pelo fator casa, né? A questão é, se o Inter não conseguir a vitória nesse jogo, a situação fica muito feia no Brasileiro. A gente continua na zona de rebaixamento e em 5 jogos não tem nenhuma vitória. A gente já tá no pior início do século do Brasileirão. E pode ser que piore. Isso é um pouco assustador. Eu fico preocupado com isso, principalmente visando o que aconteceu no ano passado, né? Todo mundo lembra, não tem nem como esquecer, né? Enfim,
O Inter vai continuar atacando do jeito que ataca, acredito que vai com a formação básica. Alan Patrick centralizado, Paulinho, Ronaldo, o Bernabé, o Rocher, Mercado, talvez o Félix Torres ou o Vitor Gabriel, né? No Grenal foi o Vitor Gabriel. Na direita o Bruno Gomes. Então vai ser normal, Carboneiro, né? Carboneiro, Vitinho, Rafael Borré. Essa vai ser a escalação do Inter, né? O que a gente já conhece. A provável, né? A não ser que aconteça alguma coisa. Ou tenha acontecido alguma coisa no Grenal, que saiu um jogador machucado, alguma coisa, vai se descobrir, enfim. É mais isso que o Inter tem que focar. O Inter não vai ter mudança tática, claro, o Inter vai tentar se adaptar ao jogo do Atlético, como o Pesolano vem fazendo com todos os times, né? Contra todos os times. Mas é um jogo equilibrado, não tem muito como eu dizer. O Inter precisa, o Inter tem a obrigação, não tem a obrigação de ganhar esse jogo, gente. Claro, a obrigação moral, porque a gente está na zona de rebaixamento. Mas se for analisar o jogo separado, no Inter não tem obrigação. É um jogo muito difícil. Não só pela qualificação do Atlético, que é muito parecida com a do Inter, vai ser um jogo equilibrado, ao meu ver. Não vai ser... dificilmente vai ser uma goleada, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo truncado, um jogo que vai demorar para correr. Se o Inter conseguir um resultado, vai ser uma coisa a se comemorar. O Atlético é a mesma coisa, mesmo sendo um jogo em casa. Entende? Eu acho que você entende o que eu tô falando. São times com situações bem parecidas, em contextos coincidentemente assustadores, né, inclusive. Mas eu acredito no Inter. Eu acho que o Inter tem mais potencial de vencer do que o Atlético. Principalmente porque o Inter perdeu todos os jogos, empatou todos os jogos, jogando bem, né? O único jogo que o Inter, ao meu ver, jogou mal essa temporada foi o primeiro jogo da final do Grenal, que tomou ele 3-0. O único jogo. O resto jogou bem. E os que perdeu, jogou contra. Quando perdemos contra o Atlético Paranaense, cara, a gente amassou aquele jogo. Foi uma escapada deles e perdemos. A gente não converteu. Inclusive, esse é um dos problemas maiores do Inter hoje, que é o problema na finalização, na conclusão da jogada. O Inter cria bastante, conseguiu criar um monte no último Grenal. O Carboneiro perdeu o gol, todo mundo perdeu o gol. Daí é isso que a gente precisa arrumar, né? Bom, hoje o vídeo é mais isso mesmo, é mais a gente recapitulando o que a gente precisa pro jogo de hoje à noite. Eu espero que o vídeo saia amanhã, né? Senão não vai fazer sentido, hoje é terça-feira, amanhã é quarta. Enfim, é mais a gente entender, contextualizar o que está acontecendo. O Inter está tendo muitos problemas, né? Muitos problemas recentemente. O Pesolano foi multado, o Bernabé, o Fabinho Soldado também, toda essa polêmica do Gauchão após criticar a arbitragem, o que eu acho um absurdo, honestamente, né? Mas eu vou só citar isso aqui rapidinho. A FGFF é uma piada, tá? A Federação Gaúcha de Futebol, Federação Gremista de Futebol, eu ouvi muito isso. Embora não seja culpa do Grêmio, tá, gente? Eu quero esclarecer isso aqui. Talvez, num cenário de 1 em 1 milhão, o Grêmio esteja por trás disso. Não acredito, eu acho que é incompetência da organizadora do Gauchão, tá? Enfim, ridículo, tá? É ridículo. Sobre o Gauchão já é outra história. O Brasileirão é outra história. O Inter precisa vencer. Precisa urgentemente, certo, gente? Agradeço muito por terem assistido esse vídeo. Deixa o seu like, sua curtidinha, me segue no Instagram, me dá um presentinho. Deixa um comentário aqui. Ou um comentário me xingando. Eu gosto de comentário me xingando. Ajuda igual. Me xinga que eu vou debater contigo. Ou traz uma pauta. Se quiser dar uma ideia de vídeo, eu faço com o maior prazer. Maior prazer. Eu adoro ouvir vocês lá no Instagram. Estão sempre falando de mim. Embora a maior parte esteja me xingando. Tudo bem, é do jogo, não me importo muito com isso. Mas tem gente que me elogia, fico muito feliz mesmo. Abre um sorriso assim, melhora meu dia 100%. Vai lá, deixa uma mensagem pra mim. Principalmente agora chegando perto do meu aniversário. Pode fazer isso por mim? Agradeço, viu? Muito obrigado e até o próximo jogo ou o próximo vídeo.